160 anos nascia em São Luís o jornalista e escritor Aloísio Azevedo. Suas histórias registradas em livros ficaram conhecidas em todo o país, principalmente por retratar com uma dose de ironia os costumes da sociedade brasileira de várias épocas. Na provinciana ilha de São Luís, nascia em 14 de abril de 1857 Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, filho do vice-cônsul português Davi Gonçalves de Azevedo com dona Emília Amália Pinto de Magalhães. O fato do casal coabitar sem a legalização do matrimônio representaria o primeiro escândalo na vida do irmão mais novo do famoso teatrólogo Arthur Azevedo. O promissor caricaturista mudou-se para o Rio de Janeiro em 1876, a fim de estudar na Academia Imperial de Belas Artes. A morte do pai em 1879 fez ele regressar a São Luís e passar a se dedicar à literatura. Encerrada precocemente antes dos 40 anos, escreveu 11 romances. O primeiro, Uma Lágrima de Mulher, mas foi com o segundo que marcou a história da literatura brasileira. E este abandonado casarão guarda muito desta memória. Foi exatamente desse mirante do casarão colonial do século XIX que Aloísio de Azevedo, em 1881, escreveu o romance O Mulato, abrindo assim as portas da literatura nacional para o naturalismo. A história do órfão mulato massacrado pelo preconceito e ira da igreja revoltou a crítica da província, mas lançou o escritor mais uma vez à capital federal. A crítica literária não recebe bem, enfim, a sociedade conservadora ludovicense ele é hostilizado, né? Mas por outro lado, os livros são vendidos, né? Ele consegue vender todos os exemplares aqui em São Luís. De forma, né, até de certa forma contraditória, ele consegue vender os exemplares. E com esse dinheiro, com esse recurso, é que ele viaja para o Rio de Janeiro. Apesar de ter escrito crônicas, contos e inúmeras participações na imprensa nacional, o baixo retorno financeiro fez o autor de O Cortiço, obra também naturalista transposta para o cinema na década de 70 passada, ingressar na carreira diplomática. Serviu no Japão, Itália e Argentina, onde morreu vítima de acidente automobilístico em 1913. Os restos mortais vieram para São Luís e o túmulo é considerado um dos patrimônios históricos do Cemitério do Gavião. É um patrimônio histórico do cemitério e que é imexível, né? Com a morte, a grandeza do escritor retornou à ilha que tanto o discriminou. Em uma das obras dele, das edições de O Mulato, ele mesmo coloca lá no livro, na abertura, dizendo o que o jornal A Civilização da Igreja, criticando ele, dizendo vá plantar batatas, nós precisamos de braços para a lavoura e não de cérebro, de algo pensante. Então você percebe como a coisa era pequenininha na cabeça das pessoas e ele era imenso. O Aloísio Azevedo, ele era grande demais para a época dele e talvez o Maranhão não conseguiu comportá-lo, por isso que ele teve que sair do Maranhão, infelizmente. Mas a mesma grandeza foi revivida com os entusiastas da obra dele. Este possui em casa mais de 80 obras de e sobre Aloísio e orgulha-se da atualidade do mestre maranhense. Eu sou um aloisólogo, né? Eu me dediquei a esse estudo de Aloísio, compro todas as edições que saem, tem já 65 edições do Cortiço, 40 do Mulato, e esses livros, desde que eu comecei a me dedicar, tenho feito essas aquisições de todos os livros que forem saindo sobre Aloísio e de Aloísio.